Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5. Saiba as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo, dia 21/10/2013. Aqui em nosso site você se cadastra para receber essas videoaulas aqui neste link. Todos os dias uma nova videoaula, você faz o teste grátis antes talvez realmente de comprar o nosso curso. Ou pelo Facebook, Twitter e YouTube. 9 horas e 44 minutos. Antes de começar o pregão, já determinamos uma zona do Congestion Profit que fica entre 31,69, a zona superior, e a zona inferior em 31,55. Isso significa que existe 80% de probabilidade do preço de dar sinais falsos ou do preço lateralizar. 80% de chance é a probabilidade. Logo, se acontecer algum sinal de compra, de venda aqui, nós não vamos entrar. Temos que aguardar o preço romper essa zona do Congestion Profit. Bom, pessoal, nós entramos aqui na operação, tá? Estou aqui com o start de compra em 31,76. Rompeu a zona do Congestion Profit, deu um sinal na média cinza, que é um ponto de entrada operacional. E se o preço atingir esse ponto de 31,76, é muito provável que o preço volte tudo. E o principal é abriu com um gap de corte. Então tive que ser rápido no gerenciamento de risco veloz, que estava dando 3,3 kg. Como deu o gap, não deu tempo de colocar o stop loss. E daí eu entrei a mercado mesmo e manualmente. Entrei com 2,7 kg, né, que é o gerenciamento de risco para este valor aqui. Então abriu com um gap de corte, tudo indica que o sinal pode fazer um grande movimento de queda, onde a gente vai conseguir provavelmente zerar o risco. Existe essa probabilidade a nosso favor, certo? Ao mesmo tempo, se o preço atingir 31,76, de acordo com a nossa técnica de break-even, é provável que vai dar stop. Então, antes de dar o stop, como existe 80% de probabilidade de dar stop, a gente vai sair com prejuízo menor, certo? O nosso stop estava aqui. Aí, a gente acabou de stopar agora. Nosso stop estava aqui, certo? A 31,79. 31,80, a gente saiu a 31,76. Diminuiu aí o nosso prejuízo para 0,15%. E agora provavelmente vai dar um stop agora. E seria o stop, o prejuízo. Aí, ó. Tá vendo? 80% de probabilidade de dar stop. Nós saímos antes, a decisão foi sair antes de atingir esse ponto, porque o break-even traça probabilidades em certos pontos. Se o preço bater ali, vai dar prejuízo. Então sai fora com stop pequeno. E atingiu o stop aqui ao vivo, comprovado a previsão de que daria stop. Nós entramos na operação, nos arriscamos. A probabilidade de dar certo era grande. A gente tem que executar as operações e ponto final. Porque uma hora a gente vai acertar e a gente vai recuperar tudo, e também, se a gente não recuperar, a gente vai ter pequenos prejuízos no mês. 1%, 1,5% de prejuízo, ou se eu não fizesse essas técnicas, eu teria prejuízos enormes, quem sabe. Portanto, ter essa técnica de diminuição de prejuízo é fundamental. E nós eu entrei friamente na operação, porque o Trade System mandou. Ao mesmo tempo, o break-even indicou, vai dar prejuízo. O seu stop loss estava aqui, a 31,80. Aqui, se o preço bater aqui, existe uma estatística, uma probabilidade que vai dar prejuízo, vai dar o stop. O preço vai bater aqui, existe 80% de chance do preço bater no seu prejuízo inicial. Então, sai fora aqui. E eu saí fora com 0,15% de prejuízo, 0,20% de prejuízo mais ou menos, e era para eu tomar 0,3% de prejuízo, dependendo da liquidez, poderia ir para 0,40% de prejuízo, certo? Agora, vamos demonstrar aqui a comprovação das ordens, então, tá? Temos aqui 2,731,71 e 2,731,78, era para sair 31,76, mas devido à liquidez, a gente saiu 2 centavos acima, e por isso que a gente acabou
perdendo um pouquinho mais. Esse tipo de coisa acontece. Se fosse no stop, meu stop poderia ir até um pouquinho acima de 0,3 por causa dessa liquidez. Pessoal, vamos agora estar analisando o mini índice nos 60 minutos. Nossa metodologia Reversion Profits. Veja que atualmente o mini índice se encontra em tendência de alta, mas como aconteceu uma divergência nesse topo, que é praticamente um topo duplo aqui, e deu uma divergência na Profit Line lá embaixo, na linha amarela. Na zona de reversão de movimento, que é essa linha branca, que é chamada de Wall Line superior. E no caso o preço, ele é muito provável que ele faça uma correção até a Price Trend Line, que é essa linha azul. Então, o interessante aqui para a gente observar é o preço está acima da Price Trend Line, a tendência é de alta. Então, é muito provável que suba. O preço está abaixo, é muito provável, tá abaixo da Price Trend Line, a gente pode operar vendido e maximizar retornos. Esse mês na Vale, por exemplo, é um mês que não está sendo muito bom. Até o momento a gente não conseguiu ganhar uma sequer operação este mês. Então, para toda a estratégia, durante o ano inteiro, de janeiro até setembro, foi um lucro muito pequeno, então não vai contar como um mês ruim. Até agosto, foi só lucro. A metodologia operando 2 horas por dia, fazendo apenas trabalhando apenas 2 horas por dia no início do pregão, a gente teve uma lucratividade de 3 a 5% mensais, até agosto. Para qualquer estratégia, sempre vai ter um mês ruim. Na Vale, por exemplo, esse mês, até o momento, tá ruim ainda. Mas eu posso acertar 2 operações. Se eu acerto, o que acontece? Eu vou recuperar tudo e fechar com um lucro pequeno, quem sabe. Ou quem sabe, com um lucro grande. Vamos continuar executando a estratégia. E uma hora, quando a gente acertar, simplesmente a gente vai se beneficiar dessa lucratividade. Mas o mês passado foi um mês ruim. Então vai ter momentos que a sua estratégia vai ficar ruim e você tem que fazer o quê? Sobreviver perdendo pouco. Então eu perco pouco quando eu perco. Hoje, por exemplo, era para eu ter tomado um prejuízo muito maior, eu evitei, previ que ia dar um prejuízo, eu saí antes tendo um prejuízo menor. Então todas essas táticas me permitem sobreviver nesses períodos ruins. O mini índice, no entanto, durante esse período aqui, de mais ou menos tem uns 10 dias, 8 dias aqui mais ou menos, deu um sinal de compra aqui, perfeito, não existia congestion profit aplicável aqui, exatamente na price trend line. Quem comprou aqui estava com risco de 0,77%, sairia aqui pela técnica congestion profit com 6,37% em 10 dias, a lucratividade que a metodologia daria para ele. Então, o nosso método funciona, porém vai ter meses que ele não vai funcionar bem, porém, devido ao nosso gerenciamento de risco, nossas táticas para evitar prejuízo, para prever prejuízo e evitar que você saia nesse período ruim, que a estratégia não vai funcionar, você perde pouquinho dinheiro. Por exemplo, se eu terminar esse mês com 1% negativo, tá bom, melhor do que perder 5, 7, tem day traders que perdem uma fortuna. Por quê? Porque não só quer saber de ganhar. Você tem que saber perder dinheiro na bolsa para sobreviver nos períodos ruins que são inevitáveis. E não tem como prever quando vai acontecer esse período ruim. E você tem que se arriscar. Mas você se arrisca com inteligência quando você diminui os prejuízos, porque você consegue prever que vai dar prejuízo com alta probabilidade, consegue filtrar as operações com alta qualidade e dá certo. E você consegue acertar e quando dá errado você sai com um prejuízo pequeno porque você consegue prever isso. Ou você zera o risco da operação quando você se arrisca. E quando dá errado você sai no 0 a 0. Você se arriscou, mas você sai no 0 a 0 porque você previu que ia dar errado e conseguiu zerar o risco. E quando você perde por completo, você perde pouquinho ainda. Portanto, essas táticas de sobrevivência é fundamental. Bom, pessoal,
nós temos aqui então o mercado Forex, euro-dólar, gráfico de 1 minuto. A partir da linha vermelha foi o horário que nós iniciamos nossas operações. Estávamos disponíveis para iniciar operações. No entanto, ficou longe da Price Trend Line. E o ponto de entrada é aqui, ó, na Price Trend Line, aqui. Certo? E aqui aconteceu antes das 10 da manhã. Por uma questão de perfil, eu opero das 10 da manhã até o meio-dia. Você pode operar o dia inteiro se você quiser, mas eu opero dentro deste horário. E como consequência, nós temos aqui então o preço longe da Price Trend Line, que é o ponto de entrada operacional. Apesar de que a gente consegue perceber que abaixo da Price Trend Line o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. Ou seja, nós conseguimos identificar a tendência e a direção que o mercado vai com alta probabilidade. Mas infelizmente não houve operação hoje no Forex. Aula de psicologia do trade. Uma realidade. Focar em fazer operações com qualidade. Por que eu falo operações com qualidade, pessoal? Várias vezes eu mostro congestion profits indicando vai dar errado a operação, não entra na operação. Ou seja, nós possuímos uma ferramenta que não foi inventada na análise técnica, que não usavam na análise técnica. E eu inventei um método utilizando ferramentas de análise técnica para determinar zonas estatisticamente comprovadas, a probabilidade de 80% e até mais. Eu falo 80% mais para ser modesto, porque já é muita probabilidade de dar errado. Naquela zona vai dar errado as operações. Então, a maioria do tempo, pessoal, eu acerto com congestion profits, eu faço previsões que vai dar errado e dá errado. Vocês estão vendo isso em todas as minhas videoaulas do mês de muitos meses atrás. Ao mesmo tempo, às vezes eu digo, o congestion profits está dizendo que vai dar errado. Dá um lucro enorme depois, porque 20% de chance tem como dar certo. Só que vocês precisam olhar no longo prazo. Se eu não usasse o congestion profits, eu ia acertar essas operações que tem 20% de chance de dar certo. Mas eu ia errar durante 80% do tempo as operações que dariam errado. Então não adianta eu ganhar esses 20% do tempo, porque eu perderia tantas vezes antes que seria insuficiente para eu ter um lucro bom e provavelmente eu poderia ter enormes prejuízos. Isso então se aplica absurdamente para quem opera o dia inteiro como day trader. O cara que não foca em operações de qualidade, considerando as probabilidades de uma operação dar certo ou não, o que pode acontecer é que ele pode tomar tanto stop em um dia só, ele pode perder muito dinheiro em apenas um dia. E se isso for associado a um mês de várias operações por dia, ele pode perder realmente fortunas no day trade. Então, day trade é muito perigoso, você tem que entender essa matemática e essas probabilidades e evitar essas armadilhas. Por isso você tem que focar em operações de qualidade. Então, a minha estratégia já tem a probabilidade de você determinar, já tem uma ferramenta para você determinar com alta probabilidade se a operação vai ser com qualidade, ou seja, tem grande chance de dar certo. E também determinar o que são zonas de alto risco, quando elas acontecem, e você evita entrar nelas, e 80% das vezes você faz a previsão que vai dar errado e sai fora. Mas se você não quer usar o meu método e quer realmente desenvolver o seu próprio método, para o sinal de compra ou venda do seu método, você precisa focar em desenvolver qualidade nas operações, traçando probabilidades das melhores condições do mercado, que vai dar certo a operação, e saber quando, em que situação, em que padrão do preço, o mercado fica ruim para aquele sinal de venda ou compra para o seu trade system. Então, é uma dica que eu estou dando para você, caso você queira desenvolver uma estratégia personalizada. Você precisa ter isso também. Ao mesmo tempo, quando você sabe que o nosso curso já possui uma estratégia já pronta, testada durante muitos anos. Eu demorei para descobrir o Congestion Profits 6 anos. Eu descobri ele.
E você não vai precisar levar tanto tempo assim para descobrir algo como o Congestion Profit, que filtra as melhores operações. Logo, você pode talvez desejar fazer nosso treinamento para aprender pelo menos o Congestion Profit, que você pode aplicar em qualquer estratégia, porque ele é genérico. Ao mesmo tempo, você não precisa comprar o nosso curso se não quiser. Lembre-se então, focar em operações de qualidade. A sua estratégia deve ter um filtro para operações de qualidade. Qualquer estratégia vencedora tem um filtro para operações de qualidade.